Boa noite, Juliana. Boa noite, Vanilda. Boa noite, Rosângela. Hoje nós vamos falar sobre metas para 2023, para que você possa emagrecer sem se privar de comer o que você tanto gosta. Então hoje aqui nessa live você vai aprender um plano de ação para você pôr em prática para você conseguir emagrecer em 2023. Boa noite, Carlos. Boa noite, Lu. Então, gente, conta aí pra mim, vocês emagrecer tá dentro aí da meta de vocês pra 2023? Fala aí pra mim. Boa noite, Kate. Ou vocês nem fazem metas, né? Tem muitas pessoas, né, que não fazem metas. Na verdade, né, eu sempre falei, né, de emagrecer, né, todo ano, né, de emagrecer, de estudar mais, de ler livro, né, mas eu não tinha o hábito de colocar isso no papel, né, e há uns 2 anos, mais ou menos atrás, eu passei a colocar no papel e escrever, né, sobre essas metas, e foi, assim, divisor de águas na minha vida. Então, por isso que eu tô aqui, né, e vou compartilhar com vocês sobre como eu organizo as minhas metas, né? Como que eu separo. E dentro disso, eu vou ajudar vocês, né? Para quem quer emagrecer aí, para executar um plano de ação para emagrecer de forma definitiva, certo? Então, para quem não me conhece, né? O meu nome é Kisla, eu sou nutricionista, eu trabalho com emagrecimento feminino. Eu sou especialista em emagrecimento feminino. Eu sou de Itaperuna, mas eu atendo mulheres de todo o Brasil, certo? Então eu atendo presencial em Itaperuna e atendo online todo o Brasil. E também tenho um programa de emagrecimento, né? Que tem toda uma equipe, que sou eu, tem uma psicóloga, tem uma personal, uma equipe, né, assim, preparada para atender vocês da melhor forma, certo? Então, vou explicar aqui, ó, como emagrecer, né, com tantas coisas gostosas, o que você precisa fazer para isso daí não ser mais a sua preocupação, né, para que você não tenha mais essa preocupação se isso ou aquilo engorde, né, então aqui eu vou dar para vocês, assim, o passo a passo de coisas que vocês precisam executar no dia a dia de vocês, para que você não se preocupe mais, tá, sobre se isso ou aquilo vai te engordar. Certo? Então, gente, como eu tinha falado aqui pra vocês, né, que eu sempre falava, né, que eu queria emagrecer, que eu agora eu vou emagrecer, né, então quem não me conhece, ou quem nunca viu aqui, né, no Instagram, eu já tive 17 quilos a mais, eu cheguei à obesidade de grau 1, né, e durante muito tempo eu fazia essas promessas, né, que esse ano eu vou emagrecer, esse ano vai ser diferente. Só que as minhas atitudes, elas eram sempre as mesmas, né? Então, como as minhas atitudes eram sempre as mesmas, o meu resultado era sempre o mesmo, né? Então, eu não conseguia emagrecer. E outra coisa também é que muitas das vezes, né? Eu não sei se com vocês é assim, mas comigo era assim, eu falava que ia emagrecer, né? Prometia lá no dia 31. Aí no dia 1º ainda continuava tendo aquelas despedidas, né? Porque vou emagrecer, né? Depois do ano novo eu vou emagrecer. Então no dia 2 eu já começava a me inscrever, fazer inscrição em academia, né? Eu ia no mercado, enchia o carrinho de frutas e vegetais, né? Aquele carrinho bem colorido e achava que isso queria fazer eu emagrecer. E você aí? Você faz isso também? Ou fez? Já começou a fazer isso também? Fala aí pra mim. Isso, gente, é um grande erro que as pessoas cometem, né? De achar que é isso, né? Que é só comer salada, que é só comer fruta, né? Que é só você se matricular numa academia,
ou no funcional, ou no zumba, ou caminhar, né? Vai lá, não, eu vou comprar aquela roupa. Não tenho roupa de academia. Aí vai e compra roupa. Não, mas meu tênis tá machucando meu pé, eu preciso comprar um tênis. E nisso, você vai ali, né? O tempo vai passando e você vai se enrolando e chega num ponto que você já até se perdeu, né? Da promessa que você fez no início do ano. Só, gente, que pra emagrecer de forma definitiva, sem você se privar do que você gosta de comer, sabe? Pra você emagrecer comendo tudo que você gosta, a primeira coisa que precisa mudar não é você se matricular na academia, não é você encher seu carrinho de frutas e vegetais, é você mudar a sua mentalidade, né? O emagrecimento, ele começa pela sua mente. Se você não pensar agora em 2003 de maneira diferente, você não vai conseguir chegar aonde você quer, né? Você precisa ser uma nova pessoa, ter uma nova mentalidade, né? E eu tô aqui para ajudar você, né? Pra gente construir isso junto. E uma das mentalidades erradas em relação ao emagrecimento é essa que eu acabei de falar. É que você precisa fazer dieta, que você precisa ir no nutricionista para ele te passar um papel lá para você emagrecer. E não é isso. Né? O que precisa mudar é o seu comportamento, a sua relação com a comida, o jeito que você enxerga a comida. Né? Você precisa ter essa consciência alimentar, né? Do que você vai estar colocando para dentro do seu corpo. Não comer só por comer, né? Mas você começar a se enxergar o que é fome, o que não é fome, o que é ansiedade, o que é emoção, né? Olhar para dentro de você, para que você consiga entender o seu corpo. E talvez você tá acima do peso há tanto tempo que você nem percebe mais. Né? Então, se passa alguém perto de você comendo, você pede um pouquinho, ou se a pessoa te oferecer, mesmo você sem estar com fome, você vai e aceita. Né? E isso acaba virando assim, tão rotina, que você nem sabe, né? Quando você realmente está com fome ou não. Você entra assim no modo automático, certo? Outra coisa, gente, não dá pra você emagrecer sem você se planejar, né? Simplesmente falar assim, eu vou emagrecer. Não, esse ano vou emagrecer e pegar e cozinhar aquele monte de legumes e pôr na geladeira, comprar aquele monte de frutas. Não é assim, né? A segunda coisa, né, que você precisa fazer é planejamento, né? Planejar o seu tempo, né? Como que você quer emagrecer, né, sem você se organizar em nada? Então esse planejamento, ele é fundamental, né? A mesma coisa, né, quando você quer fazer uma viagem. Você se prepara para isso, né? Você determina qual dia que vai ser essa viagem, para onde você vai, aonde você vai ficar hospedado, quanto você vai gastar com isso, né? Qual tempo você vai ficar nessa viagem. Então, o processo de emagrecimento, ele precisa também um planejamento, né? Você precisa planejar quanto tempo você vai se dedicar a você nesse processo de emagrecimento. Porque você mete a louca aí e vai na academia, vai lá, se matricula pra treinar 7 vezes na semana, né? E isso não entra na sua rotina, né? Você tem filho pequeno, você trabalha fora, você tem marido e você tem que cuidar de tudo. Aí você vai em matrícula pra treinar 7 dias na semana. Você não vai dar conta. E você vai se frustrar. E quando você se frustrar, a primeira coisa que você vai pensar é que você não é capaz, né? É que você não tem jeito pra você, né? Mas é por quê? Porque você não se planejou, né? Você precisa colocar o emagrecimento dentro da sua rotina. Não cria algo cabuloso pra você, não. Tente adaptar isso dentro da sua rotina. Você não precisa fazer tudo ao mesmo tempo. Então aqui, na hora que eu for explicar para vocês o plano de ação, né, vocês vão executando a cada passo, né? Se hoje você ainda não tá conseguindo fazer o top 1, né, faça o 2, né, até você conseguir encaixar todo esse plano de ação na sua rotina, certo? Outra coisa, gente, extremamente importante é você saber o porquê você quer emagrecer, né? O processo de emagrecimento, ele é um processo de transformação.
é um processo de mudança, né? Você precisa falar não para algumas coisas, para que você fale sim, né? Quando for preciso, né? É um processo de dedicação do seu tempo, né? É um processo que vai ser novo na sua vida. Então, você precisa estar com os motivos pelo qual você quer emagrecer muito claro na sua cabeça. Se isso não tiver claro para você, o porquê você quer emagrecer, no primeiro obstáculo que surgir no seu caminho, você vai desistir. Por quê? Muitas pessoas, né? Eu já atendi muitas mulheres que estavam acima do peso há muito tempo, né? Desde a primeira gestação, né? Algumas desde a infância. Então, elas já acostumaram com aquela dor interna de estar acima do peso. Então, hoje, vestir 46, 50, 52, 54 é ruim. Mas ela já veste isso já tem um tempo. Né? Talvez ter relação com o marido com a luz apagada, né? Tá tudo bem, porque já tem muito tempo que é assim. Sabe? De se esconder do marido, pro marido não ver o corpo. Já tem tanto tempo que tá assim. E você entra naquele comodismo, né? Você já tem aquela loja lá que já tem um número maior, né? Então você nem se olha muito no espelho, né? Já compra aquela lá que serviu e vai pra casa, né? Já nem pesa mais, né? Porque não tem medo. Muitas mulheres, gente, têm medo de pesar, de encarar ali a realidade. Não tira mais foto, né? Fica presa a um passado, né? Com roupas guardadas. Tem muitas mulheres que falam assim, que isso não me aceito. Ok, eu não tô falando aqui que você tem que ser magra, né? Não é isso, mas você precisa ser mais saudável, você precisa cuidar de você, né? Porque se você tá 10, 15, 20, 30, 40, 50 quilos acima do peso, você tem um processo inflamatório no seu corpo que você não está saudável, certo? Então, às vezes, né, muitas mulheres, por já estarem, né, acima do peso desde o primeiro filho, depois entrou na menopausa, então tá tanto tempo acima do peso que isso já não dói tanto. Então, na hora que quer emagrecer, até fala que quer emagrecer. Mas na hora que chega ali de frente pra mudança, ela para, né? Porque pra ela tá cômodo viver da maneira que tá vivendo. Só, gente, que vocês precisam entender que esse cuidado com a saúde, que esse processo de emagrecimento, ele é libertador, sabe? É libertar você de ficar presa no passado, as roupas lá dentro do seu guarda-roupa que não serve mais, mas que você olha lá e fica falando assim, meu Deus, eu quero voltar a usar isso, né? Pega o celular e olha a foto, e aí fala assim, olha como é que eu era magra, né? Então, gente, está claro pra vocês o porquê que você quer emagrecer é extremamente importante, né? E outra coisa, vocês precisam visualizar como que vai ser a sua vida se você emagrecer. Né? O que você faria hoje se estivesse naquele peso que você tanto queria? Né? Se tivesse 10, 15, 20, 30 quilos a menos. Né? O que você faria? Como que seria a sua vida? Você já parou pra pensar isso? Né? Talvez você nem pense mais nisso, né? Porque tá naquele comodismo que eu falei aqui no início. Mas você precisa se conectar com isso. Para que você consiga enxergar o quão diferente vai ser a sua vida. O quão mais feliz você vai ser, né? Quanto mais vitalidade você vai ter, né? Disposição, energia, não vai precisar ficar aí presa a medicamento, né? Então, tudo isso, antes de você tomar essa decisão de emagrecer, você precisa pensar tudo isso. O porquê emagrecer é importante para você, o quanto sua vida seria melhor se isso acontecesse, né? Então, antes de ir lá, se inscrever na academia e encher o carrinho de vegetais, você precisa trabalhar isso dentro de você. Você precisa trabalhar a sua mentalidade, você precisa trabalhar a sua emoção, se conectar com você, sabe? Esse é a parte inicial, antes de você já ir para o emagrecimento, partir para o mercado, partir lá para um profissional, né? Você entender isso. E eu falo isso, gente, porque tem muitos profissionais, né? Muitos nutricionistas que não trabalham dessa forma. E eu falo isso porque eu já trabalhei assim.
né? E no início, né, dos meus atendimentos, eu não conseguia ver resultado nos meus pacientes justamente por isso. Porque eu não conseguia trabalhar, né? Eu não sabia, eu não aprendi na faculdade, né? A trabalhar a questão de emoção, né? A mentalidade do paciente, né? É muito raro eu receber alguma pessoa no meu consultório que já não tenha passado por nutricionista antes. É muito raro. Não, então, eu atendo muitas pessoas que já tentaram muitas vezes emagrecer e não conseguiam. Porque o trabalho, ele tem que começar aqui, ó. É na nossa mentalidade. É na nossa postura em relação à comida. Quando a gente muda essa mentalidade, você vai ver que é possível você emagrecer comendo tudo que você gosta. Que você não precisa se privar de fazer o que você gosta, de comer o que você gosta para você emagrecer. Sabe, essa mentalidade de que isso pode, isso não pode, né, é o que paralisa o seu processo de emagrecimento. Porque quando você come um doce ou quando você toma uma cerveja, você acha que fez errado, né? E quando você pensa que errou, aí você usa aquele pensamento sabotador. Ah, já que eu errei, né, então eu vou comer esse tabuleiro todo de doce. Ah, então eu vou beber a noite toda. Segunda-feira eu volto. Então essa mentalidade sobre dieta, sobre emagrecimento, sobre alimento que pode, o que não pode, certamente é por isso que até hoje você vive aí nesse efeito sanfona, que você não consegue emagrecer. Certo? Dúvidas até aqui? Então, a partir de hoje, né, quem está me ouvindo, quem já puder aí pegar uma caneta e um papel para vocês já anotarem aí o plano de ação, né, que esse plano de ação, gente, vai ser muito valioso para vocês, tá? Por quê? Se a gente fizer, né, falar que quer emagrecer, mas continuar fazendo sempre as mesmas coisas, não faz sentido. Vocês não vão alcançar o que vocês querem. Então, com esse plano de ação, vocês vão executar todos os dias, né, algumas ações aqui que vai te levar ao emagrecimento. Então, quem puder, já pega um papelzinho, a caneta para anotar. Ok? Então, gente, como que eu divido as minhas metas? Né? Hoje eu vou falar aqui para vocês sobre essa meta de saúde, né, que é o emagrecimento. Mas eu divido as minhas metas em metas pessoais, espiritual, profissional, financeira, saúde e saúde. Deixa eu ver se eu esqueci alguma. Espiritual, familiar, esqueci de familiar. Então eu pego todos esses tópicos, né, e separo. E dentro de cada um, eu coloco qual ação, né, que eu vou executar para que aquilo saia do papel, certo? Então hoje nós vamos começar aqui, né, sobre essa meta de saúde, né? Então nós vamos começar por essa e depois vocês fazem as outras de vocês, tá? Essas outras metas. Então na saúde, então acredito que quem tá aqui me ouvindo às 8 horas da noite, né, depois de um dia cansativo, eu acredito que você quer emagrecer, né? E eu tô aqui pra te ajudar. Então, gente, pro emagrecimento acontecer, né, a gente precisa disso que eu falei, de mudar a nossa mentalidade, né, que é o querer. A gente realmente precisa querer, né, e querer muito, e querer grande, sabe? E colocar isso como prioridade na nossa vida. E quando eu falo colocar como prioridade, não quer dizer que você vai deixar de cuidar do seu marido, cuidar do seu trabalho, do seu filho, não. Mas você vai passar a dar importância para isso na sua vida, certo? E quando você dá importância a isso na sua vida e você passa a cuidar de você, você está demonstrando uma coisa muito importante para você, que é o amor próprio. Né? E que muitas mulheres que eu atendo, normalmente elas ganham peso após a gestação. E muitas voltam ao peso normal e depois voltam a ganhar peso novamente. E por que isso acontece? Né? Porque quando a criança nasce, né, todo o amor da mãe, ela vai para aquela criança, né? E ela acaba ficando de lado. Então ela dedica todo o tempo pro bebê, né? Faz tudo pro bebê e ela vai ficando de lado. E o tempo vai passando, e ela perdeu esse amor próprio,
Porque o amor, ela deu tudo. Tudo que era dela, ela deu pra aquela criança, ela deu pra aquele bebê. Só, gente, que vocês precisam entender que se você hoje, você não tiver saúde, se você não tiver bem, quem vai cuidar do seu filho? Né? Quem vai transmitir todo esse amor pro seu filho? Então você precisa estar bem, não só por você, mas pelo seu filho, pelo seu marido, pela sua família. Então você precisa resgatar esse amor próprio, né? Você precisa querer essa transformação e essa mudança na sua vida. Outra coisa que você precisa, gente, é acreditar que você é capaz, né? Muitas pessoas me chamam no direct e falam assim, que isso eu já desisti, não tem mais jeito pra mim, não tem mais solução. O meu caso é genética, né? Eu tenho a minha tia que é obesa, a minha mãe é obesa, eu já tentei de tudo. Pessoas que desacreditou, né? Pessoas que têm hipotiroidismo, que estão na menopausa, que falam assim que isso não tem jeito. Depois da menopausa eu já tentei tudo. Eu não como praticamente nada e estou acima do peso, né? Mas eu quero dizer pra vocês que nada impede o emagrecimento de vocês. Existem alguma coisa que possa ser um pequeno obstáculo, mas que dá pra vencer. Então, né, eu já mostrei aqui print várias vezes de mulheres com hipotiroidismo que emagreceu. Mulheres, gente, na menopausa. É incrível, assim, como as mulheres que estão na menopausa, até hoje que eu atendi, tiveram excelentes resultados, né? Resultados melhores até que pacientes mais novos que eu tive. Então, gente, não é limitador. E vocês precisam acreditar que vocês são capazes. Né? Eu tenho certeza que vocês que estão aqui, vocês já fizeram coisas muito mais difíceis do que emagrecer. Né? Cuidar de uma casa, ter uma profissão, ir fazer faculdade, ir fazer curso, trabalhar fora e dar conta de tudo isso é muito mais difícil que emagrecer. Então, vocês vão tirar de letra emagrecer, mas vocês precisam acreditar nisso. Se vocês não acreditarem, aí não tem jeito. Então, vocês precisam querer, acreditar e agir, né? E é o agir que eu vou ajudar aqui vocês agora, certo? Então, comece a anotar aí. A primeira coisa, né? Você acordou, né? A primeira coisa que vocês vão colocar aí no planinho de ação de vocês, né? Para que vocês emagreçam de forma definitiva, né? Em 2023, sem se privar de comer o que você gosta. Então, você vai acordar todos os dias, você vai se olhar no espelho e vai falar pra você o quanto você é importante. Sabe, o quanto você é única, o quanto você é maravilhosa, o quanto você é linda. Sabe por quê? Porque ao fazer isso, você resgata o amor próprio, né? Aquele que eu falei agora há pouco, né? E você resgatar isso, né? Você se importar com você é o que vai te dar aquele gás para você continuar todos os dias. Porque emagrecimento, gente, emagrecimento não é dieta. É você pegar um papel e seguir aquilo que tá ali, não. Né? Emagrecimento é você lidar o tempo todo com fatores internos. Com a sua mentalidade, com a sua rotina. Então, quando você vai no nutricionista e ele te dá um papel e você vai pra casa e você nem tem um suporte dele, né? Como que você vai agir no seu dia a dia? Na primeira dificuldade, o que você vai fazer? Então, gente, quem quer emagrecer precisa desse suporte, né? Precisa de alguém ali te dando a mão pra você conseguir executar isso, certo? Então, você vai colocar aí no seu plano de ação. Declarar palavras bonitas, poderosas pra mim todos os dias de manhã. Se você tem dificuldade, né? Pega um versículo da Bíblia e lê, né? Fale quanto você é única, quanto você é especial, que às vezes pode ser que muitas pessoas não tenham falado isso pra você, né? Às vezes você espera que alguém, que o marido, que o filho, que a mãe fale isso pra você e ninguém tem falado. Então faça isso por você. Não fique esperando que o outro faça algo por você, né? Então crie esse hábito de falar isso pra você todos os dias de manhã. Outra coisa, você vai ler as suas metas, né? Então, se é algo importante, igual eu perguntei aqui no início, você precisa pôr isso no papel e quando você acordar, você olhar para sua meta e você se conectar com ela para você dar início no seu dia. Então, as minhas metas, elas ficam, até mostrei foto no Stories para vocês. Ela fica colada na porta do meu quarto. Para que todas as noites, na hora que eu for dormir, né, eu já me conecto com Deus
e peço a Ele para que me dê força para eu executar aquilo ali, para que me dê sabedoria, para que eu não desista. Né? E quando eu acordo, eu olho para as minhas metas para que eu consiga enxergar o quanto isso vai ser incrível na minha vida. Anotaram aí? Alguém quer falar alguma coisa? Boa noite, Fabiola. Boa noite, Olivia, Amanda, Franciana, Lídia, Andréia. Então, gente, pra quem tá entrando aqui agora, eu tô falando sobre metas pra 2023, um plano de ação para que você consiga emagrecer comendo tudo que você gosta, certo? Então, eu tô falando aqui agora do plano de ação para que você consiga executar aí esse emagrecimento em 2023. Então, nós vamos começar falando, né, o terceiro, eu já falei 2, então o terceiro. Vocês precisam começar agora que você já trabalhou a sua mente, você já trabalhou a sua emoção, né? Agora que a gente vai começar a trabalhar a parte nutricional, certo? Então, o que você vai fazer como plano de ação? Você precisa, em vez de excluir, né? Em vez de tirar o pão da sua vida, que é tão importante pra você, né? Que quando você quer emagrecer, né? Quando você tá de dieta, a primeira coisa que você faz é tirar o pão, né? Então, a primeira coisa que você vai fazer agora, que agora eu tô te ensinando um plano pra você conseguir fazer. Então, aqui é um plano de ação dentro da sua realidade pra você não se privar das coisas que você gosta. Então, em vez de pensar em excluir as coisas do seu café da manhã, você vai passar a incluir. Então, você vai incluir nesse café da manhã fruta e vai incluir nesse café da manhã fibras. Por que disso, né? As frutas e as fibras, elas são ricas em nutrientes, né? Em vitaminas e minerais. E elas têm fibras que dão saciedade, né? Então, se você tem o hábito de manhã de comer 2 pães com manteiga, né? Então, se você já vai incluir a fruta e a fibra nessa alimentação, você já não vai ter mais fome para comer 2 pães, né? 2 fatias de pão, né? Talvez você não come 2 pães francês, mas come, por exemplo, 2 fatias de pão. Então, você já começa a reduzir e passa a incluir esses alimentos. E quando você passa a incluir esses alimentos na sua alimentação, esses nutrientes, eles vão regular a sua produção hormonal, ele vai gerar substrato para o seu intestino, você vai regular a sua flora intestinal, né? Quando você regula, né, passa a comer esses alimentos, né, fibras, alimentos ricos em nutrientes, as bactérias boas do nosso intestino, ela começa a aumentar em quantidade. E quando elas fazem isso, né, quando elas trituram esses alimentos, ela gera um substrato, né, para o nosso corpo, e esse substrato, ele ativa um sistema de emagrecimento, né, que é a menina dos olhos, que é uma proteína chamada AMPK, né? Então, quando você faz isso, você já vai estar mudando o seu metabolismo e já começa a colocar ele no modo de queima de gordura, com essa ação simples, que você não precisou se privar, né? Você só precisou incluir na sua alimentação nutrientes, certo? Então, quarto, né? Então, o que você vai fazer? Nesse café da manhã, incluir frutas e sementes, né? Fibras, né? Que pode ser chia, linhaça. E na parte da tarde também. Então, você precisa de ter esses nutrientes no café da manhã e à tarde também. Tem outra coisa que muitas pessoas erram, que você precisa também incluir aí nesse café da manhã e no café da tarde, que é a fonte de proteína, certo? A maioria, eu acho que todas as pessoas que já chegaram no meu consultório até hoje, elas não consomem a quantidade de proteína suficiente. E quando elas não consomem a quantidade de proteína suficiente, elas acabam consumindo mais carboidratos, né? E o que acontece? O carboidrato é para dar energia ao nosso corpo. E o carboidrato, como o pão, as massas, biscoitos, né? A absorção dele é muito rápida, porque ele é farinha branca, né? Não é integral. Então, depois de algumas horas, 1 ou 2 horas depois, você vai estar com fome novamente, né? Então, esse é um grande erro das pessoas que estão acima do peso, né? Consumir pouca proteína e muito carboidrato. Então, você não precisa parar de comer o carboidrato. Você precisa diminuir um pouquinho o carboidrato e aumentar a proteína.
Entende? Por que eu tô falando que você não precisa se privar de comer as coisas que você gosta, que dá pra emagrecer você comendo tudo que você gosta, mas você precisa ter esse equilíbrio, certo? Então você precisa incluir no seu café da manhã frutas, sementes, né, ou alguma fibra e proteína no café da manhã e no lanche da tarde, ok? Vai te dar mais saciedade, né? E esse substrato ali de fibras no seu intestino, né, vai regular a sua flora intestinal. Você vai começar a produzir melhor a serotonina, a dopamina. Então vai fazer o quê? Vai controlar a sua ansiedade também, certo? Então vamos lá. Quarta coisa aí para vocês incluírem no plano de ação de vocês é beber água. Beber água, gente, é fundamental para emagrecer, né? Tem um estudo que ele comparou 2 grupos de pessoas que tinham a mesma alimentação, né? Pessoas que tinham o mesmo biotipo e tinham mesma alimentação, mesma quantidade de calorias. Só que as pessoas, o grupo de pessoas que bebiam mais água, elas conseguiram perder mais peso do que o grupo que consumiu pouca água. Então, cientificamente, é comprovado que beber água ajuda a emagrecer. E outra coisa, informação importante para vocês. A água, ela é fundamental para nos manter vivos, né? A gente não sobrevive sem água. E quando você bebe pouca água, né, o único jeito de te manter viva é o seu corpo tirando líquido do que você come, né? Porque os alimentos, eles têm líquido, né? O arroz, o feijão, né? Tudo isso tem água nele. Então, quando você não bebe água, o corpo acaba ali no seu intestino tirando toda a água da comida. E o que acontece? O seu intestino fica preso, certo? E quando você não bebe água suficiente, você não consegue eliminar as toxinas, né? Então, nós comemos muitas toxinas nos alimentos, né? Mesmo sendo vegetais, né? Tem os agrotóxicos que mesmo você higienizando acaba passando um pouquinho. Tem o ar que a gente respira. O nosso corpo, ele produz toxinas nas reações químicas, né? Então a gente precisa da água e do intestino funcionando bem pra gente eliminar as toxinas do nosso corpo. Porque as toxinas no corpo, elas alteram o nosso metabolismo. Então, beber água é extremamente importante. E é algo simples, barato, mas que muita gente não faz. Então, pensa bem. Se você quer emagrecer, se é importante pra você, se você vai ser transformador na sua vida, que vai mudar, que vai ser incrível, você vai poder ir na loja, comprar o que você quer, a roupa que você quer, se vestir do jeitinho, sabe? Que você se vestia antes do casamento, né? Ou antes de ter o primeiro filho, mas você não bebe água. Se você não dá esse primeiro passo, né, como que você vai conseguir as coisas na sua vida? Né? Com um fato tão simples, que é beber água. Né? Então, coloque aí no seu plano de ação que você precisa consumir água. Né? E qual a quantidade? Né? Você vai pegar o seu peso e você vai multiplicar por 35. Né? Que vai dar a quantidade em ml, certo? Se você tem o intestino preso, em vez de multiplicar por 35 ml, você vai multiplicar por 45. Certo? Se alguém tiver dúvida, pode perguntar aí, tá bom? Se não souber fazer o cálculo, pode falar aí que eu ajudo vocês a calcularem. Então, lá, quinto plano de ação que vocês precisam fazer é aquele mesmo esquema do café da manhã e o lanche da tarde. Em vez de você pensar em excluir o arroz, né, de parar de comer o arroz, principalmente você, mulher, que é muito ansiosa, né? Se você tira o arroz, né, você vai acabar ficando mais ansiosa, né? Porque o arroz, ele tem um substrato chamado triptofano, que ajuda na produção de serotonina. Então, se você corta o arroz, você vai ficar mais ansiosa. Então, não precisa cortar arroz para emagrecer. Cortar farofa, cortar angu, canjiquinha, macarrão, não precisa, gente. Não precisa de nada disso, né? Sempre eu posto aqui foto dos meus pacientes, sempre tem arroz, feijão, carne, salada, né? Então, para de se preocupar em tirar as coisas, né? Vamos pensar em melhorar a composição da sua alimentação, né? Então, por exemplo, você incluir ali na sua refeição umas 3 ou 4 variedades de vegetais, certo? Então, quando você tem
meio prato de vegetais, o restante do prato é um pouco indiferente, porque as fibras, né, os vegetais que estão ali no seu prato, quando ele chega no intestino, ele não vai deixar que o corpo absorva todo o carboidrato que você comeu, né? Então, às vezes, você quer comer uma linguiça, por exemplo, né? Você sabe que linguiça não é saudável, mas quando você tem uma composição do prato legal, com bastante vegetais, você não precisa de se privar de comer a linguiça que você gosta de comer, certo? Então, você precisa melhorar essa composição do seu prato, consumir mais vegetais e incluir na sua alimentação proteínas de qualidade, né? Então, que na maior parte do seu dia, da sua semana, não seja comendo linguiça, mas que seja comendo uma proteína mais magra, né? Um frango, um patinho, um contrafilé, né? Uma alcatra, né? Que a alcatra é mais magra, o contrafilé é mais gordinho. Um lombo de porco, né? Então dê prioridade a esses alimentos na maior parte da sua semana. Mas não quer dizer que se você comer um pedaço de frango frito, que você vai engordar. Não é isso, certo? O que vai fazer você engordar é o que você faz na maior parte do seu tempo. Agora, se todos os dias no almoço e janta você come fritura, se você come linguiça, se você come doce, aí sim, né? Mas se isso não é a sua rotina, você não precisa se preocupar se vai te engordar ou não, sabe? Desde que não faça parte da sua rotina. Sexta coisa que você precisa incluir aí no seu plano de ação, você ser mais ativa. E quando eu falo ser mais ativa, eu não tô falando pra você correr pra uma academia e se matricular, nada disso não. Eu quero que você coloque isso como prioridade, assim, dê a importância em se exercitar. Sabe? Porque às vezes você fica naquela comodismo, sabe? Ai, não quero sair de casa, ai, tem que botar roupa de ginástica colada no corpo e aquilo já vai gerar um constrangimento. Se fazer atividade física fora de casa é algo que não é confortável para você hoje ainda, pelo menos seja mais ativa em casa, no trabalho, vá para o trabalho andando, né? No trabalho suba mais escada, né? Dentro de casa, se você tiver um terraço, alguma coisa, né? Fique mais ativa, né? As meninas que são do meu programa de emagrecimento, né? Tem a Pamela que dá treino, que dá pra fazer treino em casa, sem sair de casa. Mas você precisa ser mais ativa, né? Você precisa tentar ver alguma coisa que te dá prazer, né? Tem muita gente que faz aula de zumba, né? Que faz funcional, porque tem aquela interação ali com outras mulheres que é legal e tudo. Mas pense com carinho, sabe? De fazer algo que te dê prazer, né? Que te dê momentos legais, sem ser só a comida, né? Muitas pessoas, elas não conseguem enxergar algo que dê prazer que não esteja relacionado à comida. Então sempre tem a comida, né? Eu gosto de assistir um filme, mas comendo pipoca. Ah, eu gosto de sair, mas para um restaurante, né? Então começa a ver aí como é que tá a sua vida. As coisas que hoje você tem feito, né, no seu momento de lazer, sempre tá relacionada à comida? Sempre tem comida envolvida, né? E comece a colocar aqui no papel, né, nesse plano de ação, o que dá pra você fazer, né, que te dê prazer, que não seja comida, certo? Sétima coisa aí pra você incluir no seu plano de ação: comer devagar, né? Muitas pessoas comem muito rápido, muito rápido. E o nosso cérebro, ele demora 15 minutos pra entender que tá saciado. Então, se você come em 5 minutos, o que vai acontecer? Você vai repetir, né? Então, se você tem o hábito de repetir, comece a observar se você... Amanhã, você começa a observar se você come devagar ou se você come rápido, né? Então, o que você vai fazer? Você vai levar a colher na boca, o garfo, o talher na boca, você vai descansar no prato e botar a mão no colo, certo? Vai pegar, vai colocar novamente a colher na boca, vai descansar. E você vai perceber que só esse ato de você descansar o talher no prato, você já vai comer mais devagar, né? Ah, Kisla, mas eu acabei de comer, comi devagar e ainda tô com fome. Então, o que você vai fazer? Conta no seu relógio, 15 minutinhos.
Se depois de 15 minutos você ainda estiver com fome, aí realmente é fome, né? Mas se deu 15 minutos e passou, aí já não era fome. Então faz, gente, essas estratégiazinhas, coisas simples, né? Que vão fazer toda a diferença na sua vida, né? Então, se você, pelo esse simples fato de comer devagar e parar de repetir, você já vai estar reduzindo a quantidade de calorias da sua alimentação. Entende por que eu falo que dá pra emagrecer comendo tudo que você gosta? Porque essas ações que eu tô falando aqui, elas são muito mais importantes do que você ficar se preocupando se isso ou aquilo engorda, né? Ficar com aquele terrorismo alimentar. Ai, que é proibido comer um biscoito recheado. Ai, que é proibido isso. Né? Não é proibido. Né? Mas você precisa aprender a se relacionar com a comida. Você precisa pôr em prática essas ações que eu estou falando aqui. Certo? Dúvidas até aqui? Ó, a Tati tá falando que o prazer dela é dormir. Né, mas dormir é muito bom, né? Principalmente depois de um dia cansativo. Ó, belisca muito. Então, beliscar muito pode ser vários motivos, né? Um desse beliscar muito é a má composição da alimentação durante o dia, né? Então, se você come mais fonte de carboidrato e menos fonte de proteína, né? Principalmente se o carboidrato for refinado, você vai sentir mais fome. Aí você vai ficar beliscando, porque realmente é fome, porque a absorção desses carboidratos, né, pessoas que só comem um biscoitinho de manhã, um pãozinho com manteiga, um pãozinho com requeijão, é muito rápido. Então realmente dá fome, certo? Outra coisa também que faz beliscar muito é falta de água, né? Eu não sei se você tava aqui no início, né, que eu disse que quando a gente bebe pouca água, e o nosso corpo precisa da água para nos manter vivos, ele acaba tirando a água do alimento. Porque o único jeito dele tirar a água é quando você come. Então ele tira a água do alimento, né? E quando ele precisa de mais, ele manda informação para você comer mais. Né? Por quê? Porque é o único jeito que ele tem de se hidratar é quando você come. Né? Então, beba água, aplique, né, esses planos de ações que eu falei aqui na sua alimentação e você vai ver como você vai parar de beliscar, certo? E outra coisa, o que você belisca mais? É biscoitinho creme crack? É biscoitinho recheado? Então você vai pegar esses alimentos e vai deixar fora dos seus olhos, né? Põe dentro do armário, numa parte alta, que você tem que pegar a cadeira ou uma escada pra subir, pra pegar, né? Amarra o biscoito, isso aí que você fica beliscando, numa sacolinha e dá nó, sabe? Pra dificultar o acesso, que isso também vai ajudar. Você vai pensar duas vezes, vai pensar assim, ai, vou ter que fazer esse trabalho todo. Mas quando é vontade mesmo, quando você realmente tá com vontade de comer algo, você vai abrir, você vai subir e você vai comer e vai ficar feliz com você, não vai ficar frustrada, porque realmente era vontade. Não era apto de ficar comendo e beliscando toda hora. Oitava coisa que vocês precisam fazer aí no plano de ação de vocês, gestão do tempo. Muita gente fala assim, Kissla, eu não tenho tempo, né? Eu tenho filho pequeno, eu tenho marido, eu trabalho fora, mas tá. Do seu dia, qual tempo você pode se dedicar a você? Ah, é 1 hora? Né? Então, nesse 1 hora que você tem pra se dedicar a você, então você vai pegar e você vai se exercitar nesse tempo. Né? Então, faz uma corridinha de 15 minutos, né? Hoje na internet tem muito treino que você consegue fazer aí com 5, 6 minutos, né? Então, já organize a sua alimentação, né? Já prepara ali os vegetais, já deixe pré-cozido, já deixe picado, ou já compra picado, sabe? Dedique esse tempinho que tem pra você se organizar pro seu emagrecimento. Ah, Kissla, mas eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo pra mim. Então, se você não tem tempo pra você e você não consegue fazer esse tempo pra você, você vai me desculpar, mas você não quer emagrecer. Certo? Porque quando a gente quer alguma coisa, a gente faz o que é possível pra gente fazer. E a gente arruma um tempo e a gente dá um jeito. Certo? Então, você precisa fazer uma gestão melhor do seu tempo. Né, para que você consiga executar o que eu falei aqui,
certo? E até agora o que eu falei aqui com vocês não foi nada caro. Que vocês precisam gastar dinheiro no mercado, que o salário de vocês vão ficar todo lá no mercado. Não, tudo coisa simples. Que eu falei aqui até agora com vocês, certo? Então não tem desculpa. Não tem desculpa mesmo. Ah, Kissla, mas eu não emagreço porque eu não tenho condições de te pagar, né? Então, gente, eu tô aqui todos os dias, tem stories meu falando sobre emagrecimento, né? Se você pegar aqui no feed do meu Instagram, tem vídeo falando sobre opções de café da manhã, tem vídeo falando sobre lanche da tarde, tem vídeos falando sobre doce, sobre ansiedade. Aqui eu entrego tudo o que você precisa, né? Eu faço lives aqui pra te ajudar, tô falando esse plano de ação, né? Então, se você realmente quer emagrecer, né, não é você me pagando, não, porque aqui eu já tenho bastante conteúdo que dá pra você alcançar o seu objetivo. Agora, basta você querer, acreditar e agir, certo? Então, deixa eu ver se faltou falar alguma coisa aqui sobre planejamento de tempo. Ah, outra coisa importante. Vocês precisam planejar também o tempo de ir ao mercado, né? Se você não tem tempo, ver se o seu marido ou se alguém pode ir pra você, né? Mas você precisa ter os alimentos na sua casa. Porque se você não se planejou, né? Pra ter aquela alimentação saudável ali durante a semana, de fazer essas combinações certas que eu tô falando aqui pra vocês. Se você não se planejou e chegou no café, na janta, principalmente na janta, e não tem nada, né? Pra você comer, você vai fazer o quê? Vai pedir lanche, vai comer besteira, né? Então você precisa planejar o seu emagrecimento. É você planejar a ida no mercado, o que você vai comer durante a semana, o que você vai comer de café da manhã, o que você vai almoçar, né? Organizar, né? Se você não faz todas as refeições em casa, se você leva pro trabalho, então você precisa acordar 20 minutinhos mais cedo, né? Parar de ser preguiçosa, né? Dormir mais cedo, acordar mais cedo para você se organizar, para você se planejar. Outra coisa, doces e ansiedades, né? Então, qual que é o plano de ação, Kissla, para doces e ansiedade? Primeira coisa que vocês precisam é pôr em prática tudo que eu falei aqui até aqui agora. Organizar a sua alimentação, né? Você lembrar o porquê que você quer emagrecer, você beber água, você ser mais ativa, né? Quando você faz isso, você começa a nutrir o seu corpo de uma forma que os hormônios, eles começam a ser regulados, né? E nós temos hormônios que eles dão mais vontade de comer e tem hormônio que diminui a vontade de comer. Então, quando você tá acima do peso, tá essa bagunça aí hormonal. Então, você sente mais fome, você sente mais cansada, você sente mais ansiosa, você sente mais vontade de comer doce. Então, essa desordem que tá aí da ansiedade, da vontade pro doce, de tudo isso, através da alimentação, quando você começar a executar esse plano de ação aqui, você já vai ver uma melhora incrível, certo? E em relação ao doce, quando a sua alimentação ela é rica em carboidrato refinado, né, você acaba produzindo mais insulina, né? E a insulina, ela tende a acumular mais gordura no seu corpo, né? E quando você tá nesse desequilíbrio, consumindo muito carboidrato, né, você vai sentir mais vontade por doce. Por quê? Como eu falei com vocês, a absorção desses tipos de carboidrato, né, ela é muito rápida. Então, quando você não tem uma comida balanceada, quando você não faz isso que eu expliquei aqui, né, quando você come carboidrato com carboidrato, né, carboidrato com gordura, né, pão com manteiga, biscoito recheado. Então, quando você come isso diariamente, né, a absorção é rápida e a produção de energia é rápida. Então a insulina vai lá, tira tudo isso, todo esse excesso de glicose, joga para dentro da sua célula, né? O corpo vai estocar e daqui a pouco você vai estar com vontade de comer mais. Porque a insulina ela vai sinalizar ao cérebro que ela já fez a limpeza ali no seu sangue. Então você vai sentir vontade de comer doce. E você fica nesse ciclo aí, de comer carboidrato refinado em excesso, insulina produziu muito, e você vai nesse nível aí até você
desenvolver uma resistência à insulina. Até você ir lá e fazer seu exame e ver que a sua glicose já tá lá batendo 100, 99, 110, né? Então esse é um grande perigo, né, das pessoas que comem doce em excesso. Então você precisa organizar a sua alimentação do dia, que essa vontade ela vai diminuir. Mas você precisa ter tempo, né? Não vai reduzir hoje e já vai querer o resultado amanhã, certo? Você precisa dar o tempo, nutrir o seu corpo, nutrir suas células, para que os hormônios eles começam a dar a resposta fisiológica de maneira certa, certo? Da mesma maneira é a ansiedade também. Então, quando você começa a se alimentar da maneira certa, né, esses hormônios, esses neurotransmissores, que é a serotonina e dopamina, elas começam a produzir mais. Então, você não vai ficar tão ansiosa, né? Outra coisa, para quem é muito ansiosa, você precisa de ter um acompanhamento com um profissional, né? Se você é muito ansiosa, se seu coração fica palpitando, se você fica inquieta, né? Você precisa de uma ajuda. Né? E não é que você vai, tem muita gente que tem esse preconceito de achar que num psicólogo, não vou porque eu não sou doida. Eu já ouvi muito isso, gente, né? E esquece, a gente vive num outro mundo, né? E o trabalho é incrível. E eu falo isso porque eu tenho uma psicóloga que atende na minha equipe, né? Para as meninas do programa de emagrecimento, né? E são algumas atitudes simples, né? Que a profissional vai falar com você, uma direção que ela vai te dar, um jeito de respirar, uma técnica, várias técnicas que vai te ajudar a controlar essa ansiedade. Ok? Última coisa que eu quero falar com vocês é sobre foco. Né? Muitas pessoas falam assim, Kissler, eu começo muito animada, mas perco o foco, né? Então, quando você começa, né, a executar tudo que eu falei aqui, quando você entendeu, quando você visualizou que o emagrecimento é importante, né, que a sua vida vai ser diferente, né? E, gente, quando eu falo que vai ser diferente, é só quem viveu, sabe o quanto que é incrível, né? Quem entrou aí agora que não me conhece, eu já tive 17 quilos a mais. E eu sei o quanto era difícil ir numa loja e nada ficar legal, e vestir uma roupa, e a perna tá cheia de celulite, e ir pra praia, e ir com vergonha do corpo, e ficar presa ali, sabe? Lembrando do passado, de quando eu me vestia daquele jeito. Nossa, o quanto eu era, né, melhor, quanto eu tinha mais autoestima. Gente, isso é libertador. Então, eu quero, assim, é importante que vocês se conectem com isso para que vocês não percam o foco, certo? E outra coisa é vocês listarem o que tá tirando o seu foco, né? O que é? Aquelas reuniões da igreja, né? Nesses últimos tempos eu tenho recebido aí muitas meninas que o que tá tirando o foco são as reuniões da igreja, né? Então, gente, né? Se é as reuniões da igreja, não vá pra igreja com fome. Né? Faça uma refeição antes de ir para o culto, certo? Então, tente listar o que tira seu foco. Não, o que tira meu foco é o meu marido. Meu marido não me ajuda, minha casa é cheia de doce, e tem filho, e tem tudo isso. Então, vocês precisam saber que quem quer emagrecer é você. E quem pode fazer isso por você é só você. Então, você precisa aprender a lidar com isso. Né? Então, uma das coisas que você pode fazer é tentar tirar isso dos seus olhos, né? Deixar guardadinho dentro do armário, num lugar que você não fique vendo toda hora. E outra coisa, se o problema é seu marido, você conversar com ele, né? Poxa, amor, eu tô acima do peso, eu não tô me sentindo bem, eu não tô com autoestima, eu tô com vergonha. E falar a verdade com ele, né? E pedir ajuda, né? E falar pra ele, olha, você vai ser importante no meu emagrecimento, se você estiver aqui comigo, né? Seja meu parceiro durante esse processo comigo, certo? A Kissler falou que eu não preciso cortar tudo o que eu gosto. Eu não preciso cortar as coisas que eu gosto. Mas vamos controlar aqui dentro de casa, né? Em vez de pedir lanche 4 vezes na semana, vamos pedir 2. Comece a reduzir, né? Amor, hoje não pede lanche, eu vou fazer um lanche aqui pra gente, né? Eu vou fazer um sanduíche aqui pra gente. Então começa a mudar essas atitudes, em vez de ver
né, um obstáculo e parar nele, tenta achar uma solução para cada obstáculo que você tem. Certo? Então, meninas, é isso que eu queria passar para vocês hoje. Quem anotou aí, coloca em prática, né? Esse método eu uso com as minhas pacientes, né? Quem é aí do projeto, né, Emagrecimento Estratégico, lá elas recebem um checklist, né, com várias ações que elas precisam executar para que elas alcancem o emagrecimento. E isso que tá aqui, gente, você precisa executar todos os dias para que isso vire hábito. Você precisa ter essa disciplina. E não que você não precisa fazer tudo isso que eu falei aqui com você. Mas que a partir de amanhã, você já comece fazendo o tópico 1 e o 2. Né? Semana que vem, né, na hora que você já fez o 1 e o 2, você já começa a fazer o 3 e o 4. Ah, consegui executar, tô conseguindo, que isso eu tô indo muito bem. Já tô no top 4, tô conseguindo fazer direto. E vai evoluindo. Você não precisa fazer tudo que tá aqui amanhã. Mas você precisa evoluir, né? Você precisa ser a cada dia uma mulher diferente. Você precisa pensar e fazer diferente, né? Se você fizer sempre a mesma coisa, você não vai ter o resultado que você quer, né? Ah, não, se você é aquela 8 ou 80, eu faço tudo certinho, e se eu errei, eu paro pelo meio do caminho. Para de ser essa mulher aí sanfona. Tá na hora, não deu certo até agora, então para de tentar e ficar lutando aí com coisa que não tá dando certo. Certo? Então, gente, aqui, né, eu passei pra vocês aqui o plano perfeito para que você possa emagrecer, né, comendo tudo que você gosta, sem se privar, né? E quando você começar a executar isso daqui, você vai ver que o emagrecimento ele vai vir de uma forma natural. Mas você precisa dar esse passo, né? Você precisa querer, acreditar e agir. Certo? Gente, muito obrigada pela presença de vocês. Muito feliz por vocês estarem aqui me ouvindo 1 hora, né? Então, toda semana eu vou estar aqui com vocês, fazendo live, ajudando vocês, porque eu quero que o 2023 de vocês seja um ano incrível, né? E eu sei que juntas nós somos mais fortes, né? E nós temos um propósito, e o meu propósito é esse, de estar aqui para poder ajudar vocês, certo? E eu quero que vocês agarrem essa oportunidade, esses ensinamentos, que vocês põem em prática, sabe? Que vocês sejam uma mulher diferente mesmo, porque eu quero que vocês sejam mais felizes, tenham mais saúde, sejam uma mulher mais viva, sabe? Eu quero coisas, que o ano de 2023 de vocês seja um ano incrível, certo? Ó, um grande beijo pra vocês. E obrigado. Quem entrou aí agora, a live hoje vai ficar salva, tá? Então depois vocês vão lá, quem não anotou, depois vocês vão lá e anotem esses passos aqui, ó. Eu dei 10 passos, 10 planos de ações pra vocês, certo? E se vocês tirarem isso do papel, né, fazer um pouquinho a cada dia, tenho certeza que o 2023 de vocês vai ser um ano diferente. Certo? E não aplique isso, gente, só pro emagrecimento de vocês, mas pra qualquer coisa na vida de vocês. Vocês são capazes de tudo, tudo, tudo. O sucesso de vocês só depende de vocês, mas vocês precisam acreditar. A minha vida hoje, ela é totalmente diferente de 2 anos atrás, né? Porque há 2 anos atrás eu acreditei em mim. E estar aqui falando com vocês era algo que eu nunca imaginei. Porque eu tinha muita vergonha de estar aqui. E hoje, quando eu recebo mensagem no direct, Kista, você mudou minha vida, obrigada. Eu sou muito grata, sabe? Porque o meu lugar é aqui, sabe? Por isso que eu quero estar com vocês, poder ajudar vocês. Ó, grande beijo a todos e continuem aí todos os dias olhando meu stories, porque eu vou estar todos os dias aqui. Tô comprometida com vocês, de ajudar vocês, e eu quero que vocês estejam comprometidas com vocês, né? Pra gente fazer isso dar certo. Ó, beijo a todas!